Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um verdadeiro dossiê dos probióticos. O tema é probiótico e vamos explorar tudo sobre eles. Bora lá? Vamos começar pelo começo. O que são probióticos? Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados numa quantidade adequada, eles conferem benefícios à saúde do hospedeiro, sendo que os hospedeiros somos nós, os seres humanos, ao qual eles habitam. Entendido este conceito, que eu acredito que todos aqui que estão me seguindo já tenham ouvido em algum momento o que é probiótico, a gente precisa entender o que não é probiótico. Muitas vezes, erroneamente, alguns alimentos são ditos probióticos, porém, eles não são probióticos de fato. São eles alguns alimentos fermentados. Esses alimentos fermentados, como por exemplo kefir e kombucha, que muitas vezes são ditos probióticos e que não são, eles não são categorizados como probióticos porque não atendem às recomendações de alimento probiótico, que é ter uma quantidade mínima dos micro-organismos na composição, e esses micro-organismos eles já têm que ser conhecidos como probióticos e os seus benefícios na saúde do hospedeiro. Acontece que, muitas vezes, como o kefir e kombucha são um conglomerado de várias bactérias, leveduras e outros micro-organismos que contém ali naquela composição, alguns deles ainda nem foram identificados e a gente não sabe qual o real papel na saúde do hospedeiro, dificultando então determinar eles como alimento probiótico. Mas existem outros produtos fermentados que são sim considerados probióticos, como alguns iogurtes no mercado que contêm essas bactérias já definidas como probióticas e tendo seus benefícios confirmados na saúde humana, e também alguns leites fermentados, como por exemplo um super famoso que contém Lactobacillus casei shirota, ele é dito um produto probiótico, por conter a quantidade mínima necessária e uma bactéria que a gente já sabe seus benefícios sobre a saúde do hospedeiro. Entendido isso, então a gente pode partir para a próxima pergunta, que é: onde encontramos os probióticos? Probióticos podem ser encontrados em alguns alimentos e também na forma de suplementos. Como alimentos, como eu citei, a gente tem principalmente iogurtes e leites fermentados, os quais eles só são considerados probióticos se eles tiverem cepas já descritas como probióticas e também se eles tiverem essa quantidade mínima para ser considerada probiótico. Além disso, a gente tem os suplementos, que a gente pode encontrar em várias formas farmacêuticas, como cápsulas em pó, na versão em sachê, comprimidos e também na forma aquosa. Essas são algumas formas farmacêuticas que a gente encontra dos probióticos que são comercializados, tanto como suplementos manufaturados e suplementos manipulados. A próxima pergunta seria: qual a diferença de manipulado e manufaturado? Começando pelo manufaturado, eles são produtos produzidos pela indústria, suplementos produzidos pela indústria, então tem toda uma padronização ali industrial, e comercializados tanto em e-commerce, lojas dos suplementos, alguns em farmácias também comuns e lojas de suplementos em vários locais que a gente pode encontrar. Esses suplementos, eles são então fechados, no sentido de, uma vez que a indústria pensou nessa formulação, ele vai ter aquela composição que a gente não pode modificar, tanto em termos de micro-organismos, como também em termos de quantidade naquela formulação. São produtos que têm um rigor, né, por trás, tem uma fiscalização, e muitas vezes esses micro-organismos eles são liofilizados, não necessitando ali da gente ter alguns cuidados como refrigeração, eles podem ficar
sendo armazenados na temperatura ambiente, mas com alguns cuidados de não expor a temperaturas muito elevadas por conta de poder eliminar e reduzir a eficácia do produto, porque pode causar a morte de alguns micro-organismos. Já os manipulados são aqueles que o profissional vai solicitar que o seu paciente leve a uma farmácia de manipulação para que seja produzido. Ali, o profissional ele tem mais liberdade de compor essa fórmula com as cepas que ele acredita que vão ser interessantes para aquele caso, podendo fazer a combinação de várias cepas ou cepa única e também na quantidade que ele deseja. A gente já vai conversar sobre quantidade na próxima pergunta. Então, dessa forma, o profissional tem mais liberdade de personalizar essa formulação, o que não é permitido ali com os manufaturados. Ambos têm suas vantagens e têm suas desvantagens. A gente pode trabalhar com as duas possibilidades, dependendo de caso a caso, de objetivo a objetivo que os pacientes têm. No manipulado, ele pode precisar de alguns cuidados, como, por exemplo, de refrigeração para manter esses micro-organismos. Então, é sempre importante a gente sinalizar para o nosso paciente que ele precisa ler as instruções da farmácia e se existe essa necessidade. O que vai ser importante, guarde essa informação, para o momento da prescrição, qual horário prescrever, que a gente vai conversar em breve. Bom, um outro ponto de diferença entre manufaturado e manipulado é que os produtos eles já vão vir na forma farmacêutica fabricada pela indústria, podendo ser ali tanto na forma de cápsulas, comprimidos, também em pó, que vão vir em sachê já porcionado, e também na forma aquosa. Quando a gente faz a manipulação, a gente pode escolher a forma farmacêutica que a gente deseja, personalizando para cada paciente. Geralmente, o que a gente encontra no mercado, a forma aquosa do probiótico, é direcionado para produtos infantis, para crianças que são pequenas e que ainda não têm aquela habilidade para consumir cápsulas e comprimidos. Mas a gente sabe que existem alguns adultos que têm dificuldade de consumir cápsulas, comprimidos, e no manipulado a gente acaba tendo essa liberdade de poder fazer qualquer cepa probiótica em uma outra forma a qual o paciente consiga aderir melhor no seu tratamento. Entrando nessa questão de forma farmacêuticas que a gente tem, vale ressaltar algo muito importante. Quando a gente manipula o produto, a gente vai escolher a forma farmacêutica que ele vai ser prescrito, que pode ser no pó, na forma de sachê, já porcionado, a quantidade que o paciente tem que tomar em cada momento. Isso dá uma liberdade de quantidade que a gente vai colocar em cada sachê. A gente pode colocar na forma aquosa, principalmente ali focando no público infantil, mas também em indivíduos que às vezes têm dificuldade de consumir cápsula ou até mesmo o sachê, a gente pode pensar e o que a gente tem que ter de cuidado com relação a essa forma aquosa. Muitas vezes essa forma aquosa, ela vai ter elementos que são os recipientes que os acompanham. E a gente precisa se atentar a que recipientes são esses. Principalmente se a gente tem corante naquela formulação para dar a coloração ali relacionada ao sabor, então não é interessante para a microbiota. A gente tem que sempre conversar com a farmácia para entender a forma de trabalho e ver a possibilidade de não se colocar corante, né? A questão do sabor, então como o produto geralmente é direcionado para crianças, muitas vezes é colocado e adicionado sabor, principalmente porque tem algumas formulações que podem ter um sabor ali residual que não é muito interessante, o que não é muito o caso do probiótico. Então, a gente precisa pensar se esses sabores, eles podem, de alguma forma, não ser positivos para a microbiota, porque é um aditivo. E também a composição desse líquido. Se ali a gente vai ter lactose, e isso também se estende aos recipientes da cápsula e do sachê. Por exemplo, se eu tenho um paciente com intolerância à lactose,
e um dos recipientes é lactose, a gente precisa ver se a farmácia pode trocar esse recipiente. Porque, né, o paciente pode tomar essa cápsula, esse probiótico e ter sintomas por conta da lactose ali contida, apesar da quantidade ser baixa. Da mesma forma também os manufaturados, eles podem ter esses recipientes que a gente tem que se atentar. Então, principalmente em pacientes que têm intolerância ou alergia a alguns alimentos, observar se aquele produto tem aquela substância como recipiente, né, para a gente prevenir, fugir daquele produto, ou no caso da manipulada, a gente conversar com a farmácia se tem a possibilidade de trocar esse recipiente. E também em outros públicos, por exemplo, diabético, e aí tem algum elemento ali que pode acabar aumentando essa glicemia, que é algum carboidrato ali presente. Então, a gente tem que avaliar isso junto com a farmácia de manipulação para a gente fazer essa manipulação personalizada para cada paciente, para que não comprometa o manejo de outras condições que ele tenha. E também observar os manufaturados para ver se aquela opção não é melhor para aquele paciente. E a gente entender qual a melhor opção para cada paciente na hora de prescrever. Então, esses são alguns bizus que a gente pode ter com relação a esse universo tanto de manufaturado e manipulado, e também com relação à cápsula dos manipulados, é importante a gente se atentar ao seguinte: a gente tem algumas opções, como por exemplo a cápsula gastro-resistente, que é a melhor forma que eu gosto de trabalhar, principalmente quando eu estou trabalhando, né, meu público em geral é adulto, a não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade com cápsula, eu prescrevo a cápsula gastro-resistente, porque ela vai garantir que vai abrir apenas no intestino e que aquele probiótico vai chegar no intestino, independente do horário do dia que ele consumir. Então, esse ponto são detalhes que a gente pode pensar para melhorar ali toda a rotina desse paciente, se enquadrar cada vez mais de uma melhor forma nessa rotina do paciente, tá? A gente também pode pensar que existem outros tipos de cápsula, né? Até pensando para um público vegetariano, onde não se utiliza ali de elementos que são de origem animal para poder estar contemplando esses indivíduos. Então, a conversa do profissional nutricionista com a farmácia é sempre muito importante para entender o que é oferecido, para entender o que vai ser melhor para o seu paciente, porque é você quem está atendendo, então você que vai saber essas particularidades de cada paciente. Falando sobre dosagens, qual a dose que eu devo prescrever de probióticos para os meus pacientes? Segundo a Anvisa, que é o órgão que vai determinar sobre as quantidades de suplementos de uma maneira geral, o mínimo para a gente ter um efeito é de 10 elevado a 8, ou 100 milhões, a 10 elevado a 9, que é 1 bilhão de unidades formadoras de colônia de micro-organismo probiótico. Então, a gente tem uma quantidade mínima, mas a gente não tem um teto máximo de até quanto poderia ser prescrito. Os estudos científicos, eles variam muito nessas quantidades. E hoje já se sabe que até quantidades abaixo desses valores, que seria ali de 100 milhões de unidades formadoras de colônia, a gente já consegue ter efeitos benéficos na saúde do hospedeiro, tanto a nível de microbiota, quanto a nível de manejo de sinais e sintomas e tratamentos de condições que têm correlação com a saúde intestinal. Então, dessa forma, a gente pode pensar que talvez não seja necessário a gente pensar em dosagens tão elevadas acima desse piso, desse valor mínimo que a Anvisa coloca para gente. A gente pode pensar que está prescrevendo nessas quantidades de 10 elevado a 8 e 10 elevado a 9, a gente já vai ter efeitos positivos. Muitas vezes, a minha recomendação para os meus alunos é que eles se baseiem
no que a literatura coloca. Então, se ele está tratando um público específico e está mostrando que doses maiores são efetivas para tratar aquela condição daquele público, então prescreva aquela quantidade que está sendo indicada nesses estudos científicos, que é aonde a gente tem o respaldo de efetividade daquele tratamento e também que os próprios órgãos se baseiam. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Então, o que eu recomendo é nunca prescrever abaixo dessas dosagens, apesar da gente ter alguns estudos mostrando esses efeitos, mas esses estudos são poucos e escassos para a gente determinar que, de fato, doses menores vão ser tão efetivas, e sempre comece, na dúvida, com 1 bilhão de unidades formadoras de colônia ou 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia para você ter essa segurança. Inclusive, a maioria dos produtos que são manufaturados tem essa quantidade de cada bactéria que compõe aquele produto, porque é uma recomendação universal, não só na Anvisa, mas também de órgãos no exterior, sobre essa recomendação mínima mostrando essa eficácia. Então, vale a pena a gente pensar que é interessante a gente seguir essa recomendação e que talvez não seja necessário a gente pensar em dosagens estratosféricas muito acima desse valor para ter resultados efetivos. Lembrando que tudo vai depender de cada paciente. Então, a gente precisa ter uma certa coerência e um raciocínio e respaldo científico. Aqui não tem como eu trazer para vocês, para cada condição, quanto que a gente tem que prescrever, porque a gente tem muitos estudos científicos em várias condições diferenciadas e dificulta essa determinação. Então, eu sempre recomendo comece com 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia, que é acerto com toda certeza. Com relação ao tempo de intervenção, qual o tempo ideal de intervenção? A maioria dos estudos com tratamento de probióticos coloca ali um tempo de 12 semanas, ou seja, cerca de 3 meses de intervenção, para mostrar esses resultados. Muitas vezes esse tempo ele é pensado para avaliar alguns parâmetros bioquímicos que vão se alterar nesse prazo. Então, para a gente poder observar uma mudança em um determinado parâmetro que a gente está avaliando se o probiótico pode ou não ajudar a melhorar aquele parâmetro relacionado a uma doença, a gente precisa ver o tempo mínimo que aquele parâmetro modifica. Então, por exemplo, quando a gente pensa em colesterol, em perfil lipídico, o mínimo é 45 dias a 3 meses para a gente poder ver um efeito sobre essas mudanças nesses parâmetros. Então, os estudos colocam esse tempo. O que é importante para a prática clínica? A gente pensar que muitos trabalhos que avaliam a questão do tempo e da melhora mostram que a gente consegue ver um resultado efetivo em melhora de parâmetros bioquímicos com, no mínimo, 8 semanas, ou seja, 2 meses de intervenção. A gente pode fazer um tratamento iniciando com 1 mês de intervenção e, no retorno do paciente, observar os sinais, sintomas, o que melhorou e o que não melhorou e ver se aquele tratamento foi efetivo. E a partir desse relato do paciente, do efeito que aquilo teve no corpo dele, a gente pensar se vai continuar por mais tempo com aquela intervenção ou se já é momento de suspender. Isso tudo, gente, lembrando que para a gente fazer uma modulação intestinal, a gente precisa pensar não só na suplementação de probióticos, mas em principalmente mudar a alimentação, que é o que vai manter o efeito que o probiótico exerceu sobre essa microbiota. Se o paciente não muda a alimentação, não adianta a gente querer tirar o probiótico, porque tudo vai retroceder e ele vai voltar à estaca zero com sinais e sintomas e queixas que ele tinha anteriormente. Dificilmente ele vai manter esses resultados. Ele vai manter por um tempo. Alguns estudos discutem ali cerca de 15 a 1 mês do efeito desse probiótico. Isso tudo vai depender do estágio inicial dessa microbiota, para vocês verem que o tema é um pouco complexo, né?
Cada um vai responder de uma forma. E após esse período, se ele não promover as reais mudanças que ele precisa no estilo de vida, tudo vai retroceder para a estaca zero, para o estágio inicial, e a gente vai ter toda a perda desse trabalho que a gente fez nesse tempo de intervenção, de suplemento, de dieta e de tudo que foi feito, combinado e acordado com o paciente. Com relação ao momento do dia, qual o melhor momento do dia para o meu paciente tomar? Eu já ouvi muitas pessoas falando que o melhor momento é à noite, antes de dormir, porque aí não vai ter o trabalho do trato gastrointestinal de digerir nenhum alimento, e aí o probiótico vai chegar e vai conseguir colonizar e vai ser tudo maravilhoso. E eu fui procurar referência científica sobre isso e página. A gente encontrou 0 resultados que comprovem que, de fato, consumir à noite é melhor do que consumir de dia ou em outro momento do dia. A gente tem um único artigo em que o objetivo dele foi avaliar a interação entre probiótico e refeição. E eles ofereceram probiótico antes, durante e após a refeição, usando ali intervalo de meia hora antes e depois, e junto com a refeição, e observou em qual deles o probiótico sofreu menor influência da alimentação e conseguiu chegar em quantidades melhores ali no trato gastrointestinal, no intestino, onde ele de fato vai atuar. O que esse estudo concluiu? Que ao ofertar o probiótico meia hora após as refeições, ele vai garantir uma melhor eficácia desse probiótico chegar ao intestino, uma vez que a gente vai ter um processo de tamponamento do pH pela refeição, e isso vai garantir que os probióticos cheguem de fato no intestino, onde ele vai atuar. Temos um porém aqui. Para ser considerado probiótico, esses micro-organismos eles precisam sobreviver ao pH ácido do estômago e também aos sais biliares, para conseguir, de fato, colonizar, que é uma colonização transitória, ou seja, esse probiótico a gente toma, ele não vai conseguir colonizar eternamente, para sempre, para todo sempre, nossa microbiota. Ele vai fazer uma colonização transitória durante o período que a gente toma o probiótico. Uma vez que a gente para o probiótico, esses micro-organismos começam a ser eliminados via fezes até não restar nenhuma bactéria ali. O grande efeito do probiótico é a interação que ele vai fazer, estimulando a própria microbiota residente que existe no intestino do hospedeiro, fazendo com que a gente tenha esse restabelecimento. E também promovendo o papel benéfico que aquela bactéria tem na microbiota, e que às vezes, por conta de ter uma baixa quantidade natural daquela bactéria na microbiota, a gente tem a perda daquela função. Então, é esse o mecanismo que ele atua. Então, não pense que você prescrevendo a Lactobacillus acidófilos para o seu paciente, aquele Lactobacillus acidófilos vai ficar para todo sempre na microbiota dele. Ele vai ser perdido e eliminado após o tempo de atuação dele. Então, esse estudo traz essa informação, mas a gente tem esse outro ponto onde essa bactéria deveria de chegar sem sofrer essa influência, né? E o que eu costumo falar para os meus alunos e ter de conduta nos meus atendimentos? Eu vou ver o que é melhor para o meu paciente. Qual o melhor horário para você consumir o probiótico? Geralmente eu gosto de atrelar a uma refeição, que fica mais fácil ali do paciente se lembrar de consumir. Então, junto com o café da manhã, junto com o almoço, junto com o jantar, de certa forma a gente já vai ter ali essa ação que esse artigo fala, né, ao associar então com uma refeição. Ou ao acordar, o paciente vai tomar. Então, um passo para eu decidir o horário é entender como é a rotina do meu paciente e qual o melhor momento dele incorporar isso. Se para ele é melhor ele acordar, ele não faz café da manhã, ele vai direto para o trabalho, ele acorda em cima da hora do trabalho e ele prefere levar o suplemento para consumir na hora do almoço, então esse vai ser o nosso acordo. Caso o suplemento precise de geladeira, no caso de alguns manipulados,
eu recomendo que ele escolha o melhor horário para ele, que ele vai estar em casa, para ele não precisar ficar carregando cápsula para cá e para lá, e tem que levar numa bolsa térmica. E caso ele esqueça, se ele mora numa região que é muito quente, ele pode ter perda de eficácia da suplementação, porque pode ocorrer a morte de alguns micro-organismos no meio do caminho nessa temperatura mais excessiva. Então, eu procuro sempre colocar em algum horário, atrelado a alguma refeição ou alguma atividade que o paciente faz constantemente no mesmo horário, preferencialmente que ele faça em casa, para ele não precisar ficar lembrando de levar esse suplemento para cima e para baixo, que há maior risco de ele esquecer de pegar o suplemento para levar para o trabalho para consumir no almoço, do que ele tomar no café da manhã ou no jantar em casa, que já vai estar ali e é mais fácil dele lembrar. Então, eu gosto de fazer esse combinado com o paciente, de ver o melhor momento do dia, aonde ele tem menor dificuldade de esquecer e aonde fica mais prático para a rotina dele. Se ele prefere levar para o trabalho o suplemento, a gente vai fazer esse combinado. E tá tudo bem. Cada paciente é único e a gente tem que ajustar toda a nossa conduta de acordo com cada rotina, com cada um deles. A gente não pode fazer uma determinação do que a gente acha que é o melhor para ele. E sim ser um combinado ali do que é viável para aquela intervenção funcionar. E também um outro ponto que a gente tem que pensar é se existem outros suplementos sendo ofertados. Então, às vezes a pessoa tem que tomar tanta cápsula, então ela toma mais 5 cápsulas, que às vezes ter que tomar mais uma cápsula para ela vai ser ruim. E ela prefere colocar em um outro momento do dia, ao invés de manhã, botar mais para a noite. Ou ela prefere tomar tudo junto para não esquecer. Então a gente tem que avaliar também isso. Lembrando que o probiótico ele não tem interação como algumas vitaminas e minerais que podem ter uma interação negativa e atrapalhar uma absorção da outra. O probiótico não tem isso, nem de atrapalhar a absorção das vitaminas e minerais ou outro nutriente que esteja sendo ofertado, nem de esses elementos atrapalhar o trabalho dele. Então, a gente pode colocar em qualquer momento do dia associado com qualquer elemento que não tem problema. Bom, entendido, então, sobre essa questão de prescrição, a gente parte para em que momento usar o probiótico. Qual o público-alvo? Bom, o probiótico ele pode ser prescrito para todo mundo. A gente não tem uma contraindicação. A gente pode prescrever do bebezinho até o idoso, passando pela gestante, e não existe uma contraindicação de é proibido neste público, por se tratar de micro-organismos que habitam naturalmente a nossa microbiota, ou que já tem descrito na literatura um efeito positivo sobre a saúde, de que ele não vai trazer malefícios para a saúde do hospedeiro, então ele não tem contraindicação. A gente pode usar tanto para indivíduos saudáveis, para manter uma microbiota equilibrada ou para manejo de alguns sintomas gastrointestinais que podem ser indicativos de disbiose, e também para auxiliar tanto no manejo da disbiose e de algumas condições relacionadas, então, das várias doenças que podem ser originadas na microbiota desequilibrada, como, por exemplo, doenças metabólicas, incluindo obesidade, diabetes, câncer, doenças hepáticas, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças de cunho mental, doença renal, óssea, muscular e tantas outras doenças que têm relação com essa questão de disbiose. A gente pode utilizar com esse intuito duplo, de tratar disbiose e melhorar os parâmetros referentes a essas doenças. Então, a gente tem uma gama de possibilidades de públicos a ser utilizados, mas a gente tem uma certa cautela com determinados públicos que são aqueles imunodeprimidos, como paciente soropositivo que tem HIV e pacientes que fazem uso de imunossupressores, tanto para tratamento de doenças autoimunes, pós-transplante. A gente tem uma certa cautela porque o sistema imune deles é fragilizado. Dependendo da situação dessa microbiota, se tem uma disbiose muito importante,
a gente pode acabar piorando esse cenário, causando mais sintomas nesses indivíduos e até mesmo gerando a translocação dessas bactérias para a corrente sanguínea, o que pode gerar de forma mais grave uma septicemia, que é uma resposta inflamatória generalizada, e por conta de esses indivíduos terem o sistema imune deprimido, isso pode ocorrer. Mas hoje já tem estudos mostrando intervenção de probióticos nesses públicos, né, que mostra como pode auxiliar aí no tratamento. Então, a gente tem estudos em pacientes com HIV que mostra que o probiótico pode melhorar a diarreia, melhorar a barreira intestinal quando associado ao tratamento que eles precisam fazer com antirretrovirais, e, de certa forma, isso favorece o sistema imune intestinal a funcionar de uma melhor forma dentro das limitações que a doença traz, então mostrando alguns benefícios. Tudo vai depender do momento daquele paciente. Se é um paciente que está mais fragilizado, que está com esse sistema imune muito deprimido, que está com uma disbiose muito grave, ou seja, ele tem muitos sinais, muitos sintomas de alteração intestinal, a gente não vai entrar no primeiro momento com probióticos. Então, esse público, ele é um público onde a gente vai ter um pouco mais de cautela para utilizar os probióticos, mas não há contraindicação em si. Em que momentos a gente não deveria de usar probióticos? Bom, como eu já comentei, né, falando desse público imunodeprimido, indivíduos que têm um grau de disbiose mais elevado são aqueles indivíduos que têm várias alterações nessa microbiota. Por exemplo, ele tem redução da alfa-diversidade, ele tem um aumento de bactérias pró-inflamatórias, ele tem poucas bactérias marcadoras de saúde, e isso caracteriza que ele tem uma fragilidade muito grande nessa barreira intestinal. Ele já tem um leaky gut instalado. Isso é um caso onde a gente tem que pesar se o probiótico, nesse momento inicial, vai mais ajudar ou atrapalhar aquele paciente. Porque nesse caso, a gente pode ter sim uma piora da sintomatologia, a gente pode ter um risco de translocação dessas bactérias que vão gerar uma resposta inflamatória, que podem piorar doenças que esse paciente já tem, ou até mesmo dar um start para esse paciente desenvolver algumas doenças que têm relação com o intestino. Nesse primeiro momento, o manejo ele tem que ser em outras frentes, pensando em dieta, pensando em reequilibrar via alimentação, controlando outros pontos que têm um peso na manutenção de uma saúde da microbiota e que podem estar comprometidos de certa forma. Então, a gente também tem que pensar nesse ponto e tentar trazer todo esse equilíbrio e restabelecer antes de entrar com os probióticos, que no momento errado eles podem trazer prejuízo. Outra condição que é importante a gente pensar sobre a inclusão dos probióticos são nos indivíduos com SIBO. A gente já tem um aumento de bactérias no trato gastrointestinal, no intestino delgado. A gente incluir mais bactérias nesse momento pode ser prejudicial e piorar a sintomatologia e adiar o desfecho benéfico, que é a redução dessas bactérias no trato gastrointestinal desse indivíduo. Então, é importante que a gente também pense o momento onde vai entrar esse probiótico. Lembrando que, novamente, não existe contraindicação, mas existe o momento ideal para a gente entrar com probiótico para, de fato, ajudar o paciente e não atrapalhar o paciente. Eu vejo muitas vezes os profissionais querendo prescrever probiótico para fazer a tal da modulação intestinal, sendo que o probiótico é uma parte da modulação intestinal, não é o todo. E quando a gente entra no momento errado, a gente pode ter sintomas, sim. Já aconteceu isso comigo, mas naquela época não existia exames para avaliar, eu estava iniciando, eu não sabia, porque não havia relato na literatura, há uma certa escassez de relato na literatura de efeitos negativos que o probiótico pode trazer à saúde em alguns indivíduos. Então, a gente tem que ter cautela com o grau de disbiose e também em indivíduos com SIBO. E, obviamente, nesse público imunodeprimido, a gente vai
ter uma cautela maior ainda com relação ao grau de desbiose dele. E aqui eu já puxo o gancho com relação às listas prontas de probiótico. Então, existem, às vezes, algumas listas prontas. Utilize esse probiótico para manejo de desbiose. Utilize esses probióticos para manejo de tal e tal condição. Bom, vamos tentar entender por que essas listas prontas elas podem não ser positivas. O primeiro ponto é que cada indivíduo é único. Cada microbiota é única. Já se mostrou, por meio de artigos e estudos, que a única coisa que cada um tem que é só seu é microbiota. E isso eu falo por quê? A genética, se a gente tem um irmão gêmeo univitelino, a gente vai ter genética igual. Mas a microbiota não é igual, meu amor. A microbiota é diferente. Por incrível que pareça, são seres ali que vieram da mesma célula, da mesma origem, do mesmo DNA, e a microbiota tem suas particularidades. E cada microbiota responde de uma forma a probióticos. Vão ter pacientes que vão relatar efeitos colaterais, que a gente já vai conversar sobre. Vão ter pacientes que vão relatar que não sentiu mudança nenhuma com aquele probiótico. Isso estou falando de indivíduos que trabalham com o mesmo nicho, com pessoas de idade e gênero similar, em condições de saúde similar, e que às vezes utilizam a mesma intervenção e observam resultados diferentes. Cada microbiota vai responder de uma forma ao tratamento, e muitas vezes os estudos não mostram para a gente como é essa forma que ela vai responder. O que a gente tem de estudos é mostrando resultados em desfechos bioquímicos, antropométricos e sinais, sintomas e outros parâmetros que não necessariamente qual mudança causa em cada um da microbiota. Esses estudos estão começando agora e a grande dificuldade é que cada um tem sua microbiota. Isso dificulta da gente traçar e determinar ali qual vai ser a resposta dessa microbiota para esses probióticos. O segundo ponto é que os estudos, geralmente, eles vão utilizar o probiótico com o intuito de um objetivo, que pode ser emagrecimento, controle da diabetes, perfil lipídico, melhora de depressão. E, muitas vezes, quando a gente atende um paciente, o paciente ele tem mais de uma condição associada. Então, é um paciente que tem obesidade, diabetes, dislipidemia e ansiedade. E aí, será que o probiótico que mostrou redução de peso corporal, ele vai atuar em todas essas frentes, ele vai melhorar todos esses parâmetros e ele vai ter o mesmo resultado sobre a perda de peso corporal que o estudo me mostrou? A gente não sabe exatamente, porque os estudos geralmente eles são com uma única condição. E, na realidade, a gente tem um paciente com várias condições associadas. E isso dificulta determinar se aquela cepa que no estudo de emagrecimento mostrou efeito vai contemplar todos os problemas do meu paciente. E um outro ponto é que eu poderia pegar cepas probióticas que mostraram resultado em obesidade, combinar com a que mostrou resultado em controle glicêmico, em ansiedade e assim sucessivamente. Só que não necessariamente a gente vai encontrar cepas em comum que foram usadas em todos esses tratamentos e que tiveram resultados efetivos. E às vezes, por exemplo, uma cepa, o Lactobacillus acidófilos, ele foi excelente para tratar a ansiedade, é um exemplo. Mas eu não tenho dados dele, por exemplo, sobre o controle glicêmico. E aí? Qual vai ser o efeito? E um outro ponto é que alguns estudos mostraram que algumas cepas probióticas levaram ao ganho de peso corporal. Esses estudos eles não avaliaram a alimentação, a gente não consegue entender se de fato o probiótico aumentou o ganho de peso ou se houve alguma mudança no estilo de vida desses pacientes que levou a esse aumento de peso. Então, isso é uma falha desses estudos que não permite a gente tirar uma conclusão e bater o martelo que aquele probiótico, aquela cepa, ela pode levar ao ganho de peso em quem já tem obesidade. Então, são vários pontos que a gente tem que pensar e que a lista pronta ela não vai ser positiva, principalmente essas listas que falam
usem esse pool de probióticos para reverter desbiose. Você precisa ter uma cepa de lactobacillus, uma de lactococcus, uma de bifidobacterium. Não é assim que funciona, não é assim que dá certo. Para alguns pacientes pode funcionar e para outros não. A gente precisa personalizar baseado nas condições que o paciente tem para a gente ver o manejo. Hoje, o que a gente consegue fazer em termos de prescrição de probiótico baseado em evidência científica é baseado em manejo de sinais, sintomas e condições dos pacientes e não em efetivamente modular a microbiota, ou seja, eu vi que meu paciente no exame de sequenciamento tinha pouca Akkermansia mucinífera. Então, eu vou dar o probiótico X porque eu sei que vai aumentar a Akkermansia mucinífera. A gente está começando a caminhar nesse tipo de estudo para entender o que aumenta qual bactéria e fazer essa personalização de oferecer ali um probiótico, um substrato para aumentar aquela bactéria que a gente viu que está reduzida, que precisa ser melhorada. Assim como a gente faz quando a gente vê um parâmetro bioquímico. A gente vê uma glicemia aumentada, a gente vai pensar em intervenções que possam reduzir essa glicemia e trazer para esse controle, seja via dieta, seja via suplementos que auxiliem nisso. Então, da mesma forma, o futuro é caminhada, né, na microbiota nesse sentido. A gente identificar o que está falho e pensar em que probiótico ou em que outro componente que modula a microbiota vai melhorar aquele parâmetro específico. Hoje, a gente vai trabalhar baseado em sinais, sintomas e condições dos pacientes, tá? Então, a gente precisa sempre estar estudando os artigos da nossa área para a gente entender o que é efetivo para aquela condição específica que a gente trabalha e pensar no pool de probióticos que vão auxiliar aquele paciente. E não em algo muito generalista dessa forma, porque nem sempre vai funcionar. Pode funcionar, mas não necessariamente com todos os pacientes isso vai funcionar. Com relação a efeitos colaterais, probióticos causam efeitos colaterais? E a resposta é sim. Da mesma forma que o chazinho, por ser natural, as pessoas têm ideia de que não faz mal, que é inofensivo, probióticos também têm os seus efeitos colaterais na saúde, e um desses motivos de a gente ter cautela em determinadas situações são os efeitos colaterais. Eles podem causar flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, constipação e diarreia, alterações nesse funcionamento do trato gastrointestinal. Isso porque a gente vai ter uma disputa desses micro-organismos com micro-organismos ali que estão aumentados e que não são muito positivos, como, por exemplo, os micro-organismos que produzem mais citocinas pró-inflamatórias. Nessa disputa, a gente tem a morte dessas bactérias mais sensíveis que vão acabar liberando ali toxinas, essas substâncias que podem irritar esse trato gastrointestinal, gerando essa diarreia, por exemplo. A constipação é um sintoma um pouco menos frequente, mas alguns pacientes podem apresentar. E a flatulência, a dor e distensão abdominal, ela tem muita relação com o aumento da fermentação, que essas bactérias, na maioria das vezes, são fermentativas. Elas vão fermentar, a gente está adicionando bactérias, além de também, por conta dessa morte de micro-organismos que estão aumentados, a gente também tem um aumento dessa formação de gases, né, liberação de gases, que vai causar esses sintomas. O que a gente espera é que em cerca de 2 semanas esses sintomas passem e tudo melhore. Se persistirem esses sintomas, a gente precisa avaliar se o paciente não está no momento do uso do probiótico e suspender e tentar reverter o que o probiótico pode ter bagunçado um pouco mais ali a situação do paciente. Mas o esperado é que melhore nesse período de 2 semanas. Existem também alguns pacientes que podem ter esses efeitos muito exacerbados que atrapalhem a qualidade de vida e a rotina dele. Nesse caso, muitas vezes esses pacientes têm um grau de disbiose muito elevado
e a gente entrou com probiótico no momento errado. E às vezes o paciente tem essa disbiose elevada, mas ele não tem muita sintomatologia. E aí só um exame de sequenciamento mostraria isso. Nesse caso de sintomas muito exacerbados, a gente tem que suspender o probiótico, fazer o manejo da modulação com os outros pontos, como a dieta sendo protagonista, que já deveria de ser, para num outro momento retornar com esses probióticos. Bom, gente, essa aula é para trazer informações sobre o probiótico, tirar muitas das dúvidas. Muitas dessas dúvidas vocês me trouxeram e eu quis trazer aqui para vocês, para a gente poder entender um pouco mais quando utilizar e vocês terem segurança para a prescrição de probióticos, que é uma ferramenta super interessante que a gente pode utilizar, desde que utilizado com sabedoria. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!